A graça vos seja multiplicada. Sou o pastor Onésimo Arão dos Santos e estou dando continuidade à série de mensagens que com certeza fará diferença na sua vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, de 11 a 32. Diz assim o texto sagrado. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar corpos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa, ouvindo a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desses um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandasses matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O título da mensagem, nessa ocasião, é Como voltar para o Pai. Oremos. Deus querido, nós te pedimos que o fale aos nossos corações, nos mostre a melhor maneira de viver na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa. Meus queridos que estão nos ouvindo nessa ocasião, eu quero dizer para você que qualquer um de nós, cristãos, podemos eventualmente nos portar como um filho pródigo. Existem 2 tipos de filho pródigo. Existe aquele que está na casa do pai, porém está distante do pai. E aquele que decidiu sair da casa do pai mesmo, declaradamente.
Então, sendo assim, qualquer um de nós somos filhos pródigos em potencial. Eventualmente estamos frios na fé, mas continuamos arrolados como membros da igreja e frequentamos cultos. Portanto, essa mensagem, ela diz respeito a todos nós, que em algum momento, por algum motivo, estejamos afastados da casa do Pai ou do próprio Pai. O texto nos fala de um rapaz que um dia decidiu deixar sua casa. Talvez julgou que a casa do pai ainda era muito pouco para ele. Ele precisava respirar novos ares, conhecer novas pessoas e ver coisas que ainda não tinha visto. E aí pediu a herança fora do tempo, que geralmente a herança é partilhada após a morte daquele que a tem. Mas ele pegou essa herança fora do tempo. Nós vemos um pai muito liberal. O que o nosso pai mais quer é que nós estejamos perto dele. O desejo do nosso pai é que estejamos na casa dele, sempre. E ele vai lutar por isso. Mas caso desejemos sair da casa do pai, ele não vai se opor. É um pai liberal nesse sentido. Só fica na casa do pai quem quer, quem deseja, quem ama a casa do pai, quem valoriza o pai, quem valoriza a casa do pai. Esse aqui fica. Quem não quer ficar, embora ele sofra e queira que ele fique, ele não vai se opor. Foi assim que se portou esse pai. Permitiu que seu filho fosse. Esse filho foi, gastou o dinheiro com muita farra e vivendo noites de volúpia, e por fim o dinheiro acabou. É interessante que às vezes os problemas não vêm um de cada vez, mas acontece tudo de uma vez. O texto nos fala que assim que acabou o dinheiro dele, também surgiu uma grande fome naquele lugar. E um estrangeiro, quando está em um país, caso esse país venha passar alguma crise, o primeiro a sofrer os danos é o estrangeiro. Geralmente eles vão poupar aqueles que são filhos daquela terra. E aquele rapaz passou a sofrer e se agregou a um fazendeiro e foi apacentar porcos, coisa que jamais um judeu faria. O texto nos fala que ele desejava comer a comida dos porcos. Ninguém lhe dava nada. A primeira coisa que ele constata é que lá fora ninguém lhe dá nada. Eu quero dizer para você que se você deixar a casa do pai, ele não vai se opor, mas você precisa saber de uma coisa. Lá fora, ninguém te dá nada. Nem comida de porcos. O sofrimento é grande. E ele, a primeira constatação que fez é que lá fora ninguém dá nada para ninguém. O texto nos fala que a partir desse momento ele começou a pensar sobre a sua situação e disse: puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome? Em outras palavras, ele disse: olha, na casa do pai é melhor até ser um escravo, um trabalhador comum. Às vezes nós julgamos que não está bem na casa do pai por algum motivo, mas na casa do pai, a pior circunstância que tiver ainda melhor do que lá fora. Por isso não reclame por estar na casa do pai, porque lá fora é pior. Na casa do pai você tem abundância. Ao perceber isso, não basta você constatar o problema, mas você tem que tomar uma atitude. O texto nos fala que ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
O que você precisa entender é que mesmo que você se afastou do pai, ele continua sendo seu pai. Você tem um pai. Mesmo que você pecou. Mesmo que você se afastou. Mesmo que você errou, ele não deixou de ser seu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele continua sendo seu pai. O texto nos fala que ele disse que ia fazer uma declaração para o pai. E a declaração que ele ia fazer é que ele pecou. Quando você constata que você errou, e quando você não lança a culpa nos outros por ter saído da casa do pai, você entende que foi um ato seu mesmo, fica mais fácil de resolver o problema. Pequei. Errei. Dessa forma, há a possibilidade de se retornar para o pai. Sem esse reconhecimento não há possibilidade. Mas ele reconhece que pecou contra o céu e perante o Pai. Ele fala que diria outra coisa ao Pai. Que não seria digno de ser chamado seu filho. Foi o que ele falou para o Pai. E o Pai não responde a essa pergunta. Trazer a melhor roupa foi a declaração do Pai. Não tinha nada a ver com o que ele estava conversando com o pai. O pai poderia dizer, não filho, não, esquece isso, ou alguma coisa do gênero, mas o pai falou, não, trazer a melhor roupa. Uma roupa bonita nesse rapaz. Não compra no Brás, não. Compra uma roupa de grife, uma roupa boa. Porque ele é meu filho. Ele errou. Mas ele é meu filho. O sangue corre na veia. É DNA positivo. E ele vai ser honrado. Põe a melhor roupa nele. Põe alparcas nos pés, porque andar descalço é coisa para escravo. Ele não é escravo. Ele é meu filho. Põe a melhor sandália nos pés dele. Talvez, se fosse nos dias de hoje, dá um banho nele, corta o cabelo dele, faz um penteado nesse rapaz, passa um gel no cabelo dele e deixa ele bonito, que ele é meu filho. O texto nos fala que o pai desconversa aquilo que o filho está propondo. Põe anel no dedo dele, dá honra para ele. E aí o filho mais velho se incomodou com aquilo. Se queixou que o pai nunca houvera feito uma homenagem a ele e nunca tinha matado um cabrito sequer. Ao que o pai responde, filho, tudo que é meu é teu. Em outras palavras, você tem tudo aqui na casa, você não usufrui porque não quer. E quantas vezes nós estamos na casa do pai, tendo tudo, tendo abundância e podendo usufruir, não queremos usufruir e reclamamos depois. Está aí, é tudo seu, eu não tenho nada nas minhas mãos, meu filho, tudo é seu. O que é meu é seu, filho. Fica tranquilo. Mas esse seu irmão, filho, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você está reclamando que ele gastou aquilo que era meu. Ele gastou coisas. O mais valoroso para mim é a alma. São pessoas, não coisas. O que foi perdido a gente corre atrás e compra outro. Mas um menino como esse, bonitão como esse, que eu amo tanto, eu não ia achar outro se ele morresse. Ele é único. Eu não ia achar outro. É justo, filho, que a gente se alegre, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então você pode voltar para o Pai, tomando essas atitudes, caindo em si, reconhecendo o seu pecado, tomando a atitude de voltar, que o Pai correu e deu-lhe um abraço. Uma vez um pastor foi visitar um leprosário e ao chegar ali ele abraçou um leproso. Quando ele abraçou o leproso começou a chorar.
Ele perguntou: por que está chorando? Ele falou: sabe o que é, pastor? Faz 30 anos que eu não recebo um abraço. Então você recebe o abraço do Pai nessa ocasião e retorne para a casa dele, porque o mais que ele quer é vê-lo em sua casa. Ele ainda é seu Pai. Que Deus te abençoe.